Salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver o que o Chico Garcia trouxe de novidade do nosso Coringão. Então, sem mais enrolação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer e vamos pro vídeo, beleza? Bom, pessoal, grande notícia, né? Muita gente questionava sobre isso, por que não renova com o Guinegão, por que não renova? Não teve jeito. 3 gols nos últimos 3 jogos e a joia de 18 anos teve o seu contrato renovado, estendendo, né, até 2030 o seu vínculo com o Corinthians, aumentando o salário, aumentando multa rescisória, subindo inclusive para o mercado interno para 140 milhões de reais. O mercado externo já tinha uma multa no valor de 100 milhões de euros. Para tirar o Guinegão, a gente sabe, esse valor é uma proteção, não quer dizer que ele vá sair por esse valor, mas para o mercado interno, você precisa respeitar aquela condição de que a multa é muitas vezes, né, até 2.000 vezes o salário do jogador. Então, muitos clubes se beneficiam disso. O Cauê Furquim foi o caso, né? Saiu para o Bahia por 14 milhões de reais, porque o Corinthians ainda não havia estendido o vínculo, aumentado o valor, aumentado a multa, e aí, pela lei, o Bahia foi lá, depositou e levou o moleque. Então, você precisa ter todo esse cuidado para poder segurar as suas joias, né? E o Guinegão vem sendo titular do Corinthians, na ausência do Yuri Alberto, do Memphis Depay em alguns jogos também. A dupla Kaique e Guinegão tem provado seu valor, né? Tem dado conta do recado. Só que o Memphis está de volta. O Memphis se recuperou da sua lesão muscular. É derby, né? Ele já entrou no segundo tempo no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Agora, jogo em casa, Brasileirão, mas clássico. E aí tem uma data FIFA. Ele até foi convocado para a seleção holandesa, né? Mas a gente sabe que, né? Ele é super importante no contexto do time, né? E já tinha demonstrado a sua vontade de estar de volta. E é um jogador que cresce em jogo grande, assim. O Memphis Depay, você pode questionar o que quiser dele, você não vai encontrar aqui um hater do Memphis. A crítica aqui vai existir quando ele não for bem, mas para mim o Memphis, eu tento separar, né, os valores envolvidos na negociação, o contrato meio, obviamente, né, exagerado que fizeram com ele, mas também não sei se teria outra maneira dele jogar por aqui. Enfim, isso é uma outra discussão. Agora, eu não posso negar que o Memphis, desde que chegou, foi super importante para o time. E especialmente em alguns derbys, tá? Então, é jogo que ele gosta de jogar. E acho super importante o seu retorno. Ele e Guinegão farão uma dupla de ataque. Olha que novidade aí nós teremos nesse time do Corinthians. Que tem outras novidades também, porque o Matheus Bidu está suspenso. Então o Fabrício Angileri naturalmente entra ali no sistema defensivo na lateral esquerda. Não vejo decréscimo, pelo contrário, muita gente acha até que o Angileri deveria ser titular, é que o Matheus Bidu cresceu muito, né? Mais uma vez, como fizera já no segundo semestre do ano passado. Nesse ano ele começou oscilando de novo e hoje já está firmado ali como titular absoluto. No caso da defesa, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, o Hugo Souza convocadíssimo para a seleção, titularíssimo no gol. Meio de campo, o Ranieri volta de suspensão, né? Na verdade ele estava suspenso na Copa do Brasil, né? Volta ao time, abre o meio campo com o Breno Bidon e o Rodrigo Garro na armação do time e na frente o Memphis e o Guinegão. Esse deve ser o time. O Vitinho treinou também, tá? Porque o Memphis está retornando, entrou no segundo tempo do jogo contra o Furacão, mas eu acho que o Vitinho fica para o segundo tempo. O Vitinho estava há algum tempo sem jogar também, vem recebendo oportunidades, vem entrando bem, e é uma maneira de você fortalecer o teu banco e o teu jogo nos 90 minutos. Você tem um jogador com uma arma como essa, como o Vitinho, acho super importante. O Corinthians até pouco tempo atrás tinha apenas o Thales Magno para mudar um jogo, e sabemos que isso é um pouco mais complicado. Agora, o grande problema do Corinthians nesse jogo é a lateral direita. Porque o Mateuzinho, ele não teve uma lesão configurada, como eu já havia adiantado para vocês. Ele teve uma espécie de edema, que é um desconforto, né? uma quase lesão, ele sentiu dores no local e houve uma preservação para que não estourasse, né? Não configurasse uma lesão. E o Mateuzinho não jogando, o Dorival tem algumas dificuldades. O Léo Maná foi até emprestado para o Criciúma. O Félix Torres, nenhuma chance. Inviabilizado com a torcida, com a sua parte técnica, né? Não é culpa da torcida, é culpa do próprio Félix Torres. E o Dorival sabe, o jogo é em casa. Então ele não vai comprar essa briga num derby colocando o Félix Torres, correndo o risco dele falhar, até porque isso é uma possibilidade, ele vem falhando constantemente. Então o Félix não vai para o jogo na lateral direita. E aí o Dorival testou duas possibilidades.
Uma delas que eu acho que é a que mais tem chances de acontecer é o Charles. Eu até já havia projetado isso. O Charles como um ala pela direita, um lateral, enfim, fazendo às vezes, porque não tem outro, no caso. E o Kaká. O Kaká que entrou no jogo contra o Furacão no segundo tempo, pelo lado esquerdo como um terceiro zagueiro. Só que aí ele tinha o Mateuzinho pela direita e o Bidu pela esquerda. Ele tinha alas agudos. O Angileri, ele até tem um bom cruzamento e tal, mas ele não é um jogador de linha de fundo. E o André Ramalho foi o cara mais à direita e o Gustavo Henrique centralizado. Nesse caso, é que o Kaká seria o lateral. Então, quando baixa as linhas, evidentemente, você tem mais um zagueiro ali. Ok, ele é zagueiro, ele tem cacuete de zagueiro, ele vai fazer as funções de zagueiro, mas ele vai cair mais à direita, especialmente na construção do jogo. Pode ser que o Dorival faça isso, não sei se talvez até motivado pela maneira como o Kaká entrou no jogo contra o Furacão, entrou bem, e aí ele pode receber uma oportunidade. O Charles que foi mal, né? O Charles foi muito mal, errando muitos passes. Então, na disputa técnica, talvez o Kaká leve vantagem. Mas o Kaká é muito mais defensivo do que o Charles. Se é que o Charles acrescenta alguma coisa na criação. Problema, viu? Porque, você não tem o Mateuzinho, que é dos melhores da posição nos últimos tempos aí. No mês de agosto ele deu 3 assistências, fez um gol. Tem sido um cara super importante para o time, apesar de algumas contestações. Agora, não tendo ele, é Félix Torres, Charles ou Kaká. Que coisa, hein? É um decréscimo, é uma incógnita muito grande do que pode acontecer com o Corinthians por ali. Vamos tentar entender o Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, na última entrevista, quando ele foi questionado sobre o derby, ele disse: eu prefiro ganhar títulos do que ganhar derbys. Eu entendi essa declaração dele. É claro, não adianta você ganhar um jogo e não ganhar campeonatos. O que marca na história são os campeonatos. Ganhar títulos é muito mais expressivo do que ganhar jogos, mesmo que sejam clássicos. Por exemplo, o Vasco da Gama, que meteu 6 no Santos, comemorou a vitória, aquela goleada, como se fosse uma conquista. E perdeu os 2 jogos seguintes, para a Juventude e para o próprio Corinthians. Em casa, inclusive. Então, assim, não adiantou de nada aquele 6-0. Nossa, que grande atuação histórica, valeu 3 pontos. Então, assim, eu entendo o que o Abel quis dizer. Agora, ele talvez tenha, nessa frase, o seu único defeito como técnico do Palmeiras. Porque ele é um cara multicampeão, super vencedor, e ninguém precisa discutir aqui o Abel Ferreira. Mas ele não entendeu o que é um Palmeiras e Corinthians, né? Né, Lima Duarte? Ele não entendeu. Ou ele tenta tirar a importância para que, caso perca, importante é que eu estou disputando títulos e esse jogo nem era tão importante assim para mim, quando na verdade sabemos que no caso do torcedor, o ganhar deles, isso vale para corintianos contra palmeirenses ou vice-versa, o ganhar deles é muito importante. O perder para eles é revoltante demais, muito mais do que para qualquer outra equipe. Então você ganhar deles, na casa deles, opa! E o Corinthians vem de um retrospecto ganhando deles na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Aliás, foram 7 derbys no ano com uma vitória do Palmeiras, que foi a do primeiro turno, aquele 2-0, uma grande atuação, inclusive. Grande atuação. Estevão jogando muito ainda no Palmeiras. O 2-0 ficou barato. O Corinthians muito oscilante naquele momento e o Palmeiras atropelou aquele 2-0 na Arena Barueri. Mas passou-se um turno inteiro, um Mundial no meio do caminho, uma Copa do Brasil com uma eliminação e o Corinthians passando por cima, o Corinthians muito bem nas Copas. E um Corinthians ainda com muitos desfalques, né? Sem o Yuri, sem o Martínez, sem o Carrilho. É um Corinthians ainda com problemas. E um Palmeiras que cresceu. Palmeiras que oscilou, especialmente ali após o Mundial, mas ele voltou a crescer. O Felipe Anderson se encontrou mais pelo lado esquerdo. O Flaco Lopes e o Vitor Roque se encontraram como dupla de ataque. O Flaco, inclusive, convocado para a seleção argentina. O Maurício, o Evangelista, e o Aníbal Moreno, que está de volta, fazendo a trinca do meio. O Murilo voltou para a zaga ao lado do Gomes. O Jai deve ser o lateral direito e o Piquerez, que é um fenômeno pelo lado esquerdo. E o Everton tendo a sombra agora do Carlos Miguel, ex-Corinthians no banco de reservas. Esse é o Palmeiras, de um Abel que tenta diminuir a importância do derby, mas a gente sabe que ele
Não sei se ele sabe a real importância, mas ele sabe que esse jogo é importante, até pelo que aconteceu na temporada. E será a primeira vez, caso aconteça, se o Corinthians ganhar do Palmeiras, que o Corinthians terá vencido 4 derbys num único ano, desde o ano 2000. Isso significa a primeira vez que o Corinthians venceria o Palmeiras 4 vezes no século XXI. E nós já estamos no primeiro um quarto de século, né? 25% completados em 2025. Então, trata-se de um derby que pode ser histórico, de um Corinthians que aprendeu a jogar contra o Palmeiras esse ano, por mais dificuldades que tenha, entendeu que a rivalidade ela pode ser colocada nesse sentido como um campeonato à parte, e o Palmeiras precisa entender isso. Ganhar títulos é bom, mas ganhar do rival é o que a torcida mais gosta, tá? Então, tudo isso gera uma grande expectativa para esse jogo de domingo, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. O que vocês acham que vai acontecer? Ramon Abate Abel apita, Rafael Trace no VAR. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Rapaziada, Chico aí trouxe as notícias aí. Pra mim, um acerto do Timão. A renovação de contrato aí com o Guinegão, um jogador que vem se destacando aí nos últimos 3 jogos, 3 gols aí nas últimas 3 partidas. Pra mim, um acerto aí da diretoria. Acertou muito aí em renovar com ele, porque pra não acontecer o que aconteceu aí com aquele menino lá que foi lá pro Bahia, o Cauê Furquim. Então, o Corinthians acertou muito. Agora, em questão aí na lateral, no lugar do Mateuzinho, rapaziada, na minha opinião, eu usaria o moleque lá da base, o Jacaré, entendeu? Pra mim, eu colocaria ele, porque é lateral de ofício, entendeu? Do que improvisar Félix Torres, ou Kaká, ou Charles, que não são da posição, eu colocaria o menino da base, o Jacaré. Um dia o garoto vai ter que jogar, né, galera? Então, é ruim também jogar, entrar logo no derby, que é uma pressão maior, mas fazer o quê? É o que tem pra hoje. Então é isso. Eu, na minha opinião, eu colocaria o Jacaré na posição aí, no lugar do Mateuzinho, que pode ser dúvida pro jogo de hoje. E derby histórico, galera. Pra mim, 2-1 Timão. E é isso. Comenta aí, vai Corinthians e é nóis. Até a próxima. Deixa o likezão pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu!